Tá, vamos lá. Então, deu o título de O Programa de Investigação Científica de Apola, lido a partir da pergunta como trabalha um psicanalista. Então, assim, a ideia de iniciar, né, nosso trabalho aqui com a apresentação introdutória do PIC foi motivada por uma certa avaliação que eu fiz de que muitos de nós, né, estão participando de atividades da Apola pela primeira vez. Então, em certo sentido, desconhecem a proposta dessa sociedade. A Apola ela tem uma estrutura e um modo de funcionamento que me parece muito diferente da maioria das instituições psicanalíticas. E o PIC, né, o Programa de Investigação Científica, eu acho que é um dos elementos centrais da estrutura da Apola e que marca principalmente essa diferença. E o PIC, né, assim, ele de alguma maneira ele estrutura e ele também organiza o funcionamento dos trabalhos, dos encaminhamentos, das pesquisas dentro da instituição. Eu desconheço alguma outra sociedade de psicanálise que tenha um programa de investigação científica, assim, que é público, que pode ser debatido, que deixa claro qual que é a orientação das pesquisas. O PIC ele é resultado, assim, um resultado condensado de vários anos de pesquisa, realizados por inúmeros pesquisadores de apoio. A minha intenção hoje assim, não é dar um panorama geral, que talvez nem seja um panorama geral, mas é um panorama parcial, baseado nesse recorte desses 3 pontos. Eu achei melhor fazer esse recorte, porque eu acho que tentar dar conta de muitos pontos do PIC seria impossível, porque ele condensa muitos princípios, muitos conceitos, muitas proposições que foram elaboradas ao longo de muito tempo, assim, e remetem a discussões muito amplas, muito complexas. Então, não seria possível fazer, de fato, um panorama geral, como eu pensei inicialmente. Então, vai ser um recorte. E um objetivo, acho que principal de fazer esse recorte, né, a partir da nossa pergunta de pesquisa como trabalho psicanalista, é construir um contexto comum de discussão, né, apresentando esse universo epistemológico onde as discussões na Apola se inserem. Então, são 3 pontos, né, eu pensei em 3 pontos que eu falei anteriormente, né, o psicanalista como pesquisador, a atitude metodológica do psicanalista e o compromisso do psicanalista com a fundação de novas formas de pensar conceitos. Então, o primeiro ponto, o psicanalista como pesquisador. No PIC, o termo psicanalista, quando o termo psicanalista aparece no PIC, ele aparece 3 vezes. Uma vez ele aparece, 2 vezes ele aparece em referência aos psicanalistas que compõem um grupo, né, ao qual a Apola, né, se opõe, né, assim, se opõe teoricamente. Seriam os psicanalistas lacanianos, né, que ela aparece como psicanalistas lacanianos. Então, quando o termo psicanalista aparece dentro do PIC, ele aparece, ele não aparece referenciado pela leitura que eu fiz, aos psicanalistas, né, aos sócios da própria Apola, mas uma referência àqueles que estão de fora da Apola e que pensam diferente, né? Seriam os psicanalistas lacanianos, entre aspas. E também, em outro momento, o termo psicanalista aparece quando vão tratar da relação psicanalista-psicanalizante. Então, mais próximo do trabalho na clínica. Os sócios de Apola, ou as pessoas que aderem a esse programa de investigação, são nomeados lá como investigadores ou pesquisadores. Então, tem essa diferença. Quando se vai nomear quem adere ao PIC, né, e mesmo aos sócios de Apola, eles são nomeados como investigadores e pesquisadores. Isso não é por acaso, né? E é um ponto relevante
para a gente pensar o trabalho do psicanalista, né? Como ele é concebido na Pola, a partir do PIC, e como a gente vai pensá-lo aqui no grupo, né? Então, o trabalho do psicanalista, para resumir, o trabalho do psicanalista é pensado dentro do PIC como um trabalho de pesquisador. Acho que isso implica numa certa diferença de como é pensado dentro de outras instituições. Gabriel, desculpa interromper, eu não sei se era para estar aparecendo alguma coisa ou só para mim não estar aparecendo. Não. Ah, tá. Não era, não. Se a gente for lá no PIC, né? Vocês estão com o PIC aí? A gente pode ir lá no item Princípios Societários do PIC. Tá, na versão espanhola está na página 5, né? Em português eu não sei. Mas ele é o... Deixa eu ver aqui. Qual que é o item? Tem a capa, tem a introdução, tem as premissas, vem logo depois das premissas. Aqui está na página 5, se refere ao item... é a primeira, não é nenhum item, é o primeiro parágrafo, né? Que vai dizer, nesses princípios societários. Os participantes desta convocatória consideram este programa de investigação científica em psicanálise como um modo alternativo ao modelo imposto, no qual o mestre, de maneira individual e por sua experiência pessoal acumulada, ensina a um conjunto de alunos, já que procedemos sustentando um trabalho de investigação e não de leitura, em um conjunto de pesquisadores, inclusive de distintas áreas, disciplinas ou investigações, com trajetórias e interesses pessoais que se vinculam em torno desse programa. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena destacar aí é que esse programa de investigação científica em psicanálise, né, ele é elaborado a partir de um modelo teórico de um pesquisador que se chama Henri Lakatos, né, que vai aparecer em 2 livros, né? Eu tenho aqui, acho que não sei se eu mostrei para vocês, vai aparecer nesse livro aqui, A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento, né, é um capítulo desse livro. O capítulo se chama, depois eu posso colocar tudo lá no Drive, se chama O Falseamento e a Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica, né? E depois vai aparecer nesse aqui, que é a metodologia dos programas a metodologia dos programas científicos. Eu posso colocar lá os 2 depois. Então, assim, o Lakatos propõe um modelo para pensar o progresso da ciência, e para compreender como a ciência progride, como os programas de pesquisa se constituem. Não vai dar para a gente discutir isso agora, mas é daí que se tira esse modelo proposto pela Pola. É do campo da filosofia da ciência. Isso é um dado importante que a gente vai sempre retomar, vamos dizer, né, as bases, os pressupostos epistemológicos, quando a gente for avançando na discussão, por exemplo, que sustenta o pensamento do Lacan. Então, isso é muito importante. Nesse caso, os pressupostos epistemológicos, né, que, desse ponto de vista dos programas de pesquisa científica que sustentam o PIC, são retirados do Lacan. Então, eu recomendo bastante a leitura desse texto dele, o falseamento e os programas de pesquisa científica. Que eu acho que vai ficando mais claro o porquê do PIC, como ele se organiza, qual que é a função, qual que é o objetivo. Então, o PIC ele é apresentado como esse modelo alternativo ao que é considerado um modelo dominante. Ele visa produzir e propor uma outra lógica que a gente pode pensar formativa em psicanálise, na qual seja possível minimizar uma formação caracterizada na relação mestre de um lado e aluno do outro.
essa outra lógica formativa seria, essa outra alternativa seria esse modelo da lógica da pesquisa científica. Então, é sair de uma lógica, vamos dizer assim, de ensino, no qual tem um mestre que ensina os alunos, né, alguém que sabe mais, que ensina aquele que sabe menos, para uma lógica da pesquisa científica, onde alguém tenta produzir um saber a partir da sua pesquisa, né? Pode ser individual, pode ser em grupo, e traz para o debate, para a discussão, com outras pessoas, né, com outros pesquisadores, que também estão interessados no tema, estão interessados em discutir, em conversar, né, para ajudar, assim, também a pensar o avanço da pesquisa. Para criticar, eu vou falar isso mais para frente, mas também para ajudar a pensar o avanço da pesquisa. Então, dentro dessa lógica, cada sócio da sociedade, né, ou cada participante das atividades da Pola, é considerado um pesquisador, e a gente vai tentando oferecer aí condições institucionais para que as pesquisas aconteçam em avanço, por exemplo, igual esse grupo. Aí o PIC, né, voltando para o PIC, ele se torna esse programa de investigação científica, né, com princípios e conceitos, né, que criam um certo ponto de partida, a partir de qual todos os pesquisadores vão organizando a sua pesquisa e também as atividades institucionais, né, que são reservadas para esse momento de apresentação e de debate. Para quem tiver interesse, né, em saber um pouco mais sobre essa outra lógica formativa, que eu estou falando mais articulada da pesquisa, tem um texto da Flávia Dutra, depois eu coloco lá no Drive também, que se chama Formação em Psicanálise. Está em português na revista O Rei Está Nu. Ela vai fazer toda uma discussão lá, argumentando a favor de uma formação do psicanalista como pesquisador, né, nessa lógica da pesquisa, fazendo um questionamento dessa lógica do mestre e do aluno. Então, quem tiver interesse de aprofundar esse tema, é possível buscar lá. Aí o ponto 2, né, que tem a ver com a atitude metodológica do psicanalista, que a crítica dos princípios e os conceitos é adotada como uma postura metodológica indispensável ao trabalho do psicanalista pesquisador em relação às produções teóricas tanto dos investigadores de Apola quanto de psicanalistas de fora da Apola. Não se espera aceitação de uma proposição de um colega sem que ela esteja devidamente fundamentada racional e logicamente. Então, esse é um ponto importante também do PIC, que a gente vai ver aqui, que é esperado do pesquisador, do participante, do sócio, durante as atividades, né, e durante o seu trabalho de pesquisa, que tem essa postura crítica, né? Isso também tem a ver com a lógica da pesquisa. Isso é uma lógica também que faz parte, isso é uma postura que faz parte da lógica do campo científico também. É sempre adotar uma postura de questionamento, né, de problematização em relação às teses, em relação aos argumentos. Sobre esse ponto, a gente pode ir lá nas premissas, que é a parte anterior aos princípios societários, no item 2, que vai dizer assim no PIC: elegemos a interrogação e a argumentação lógica como ferramentas indispensáveis para aceder ao saber específico de nossa prática. Não aceitamos argumentos dogmáticos nem de autoridade, baseados no prestígio ou hierarquia da pessoa que o sustenta. Praticamos constantemente a crítica dos argumentos próprios e dos outros. Então, a postura metodológica que é esperada do psicanalista, pesquisador, assim, diante dos argumentos dos colegas, é uma postura problematizadora. Trata-se de poder avaliar se as diferentes dimensões das proposições, dos argumentos apresentados, seja em textos ou em falas dentro da Pola, né, ou mesmo de fora da Pola,
é poder avaliar de uma forma crítica essas proposições. Acho que vale destacar que criticar não é desvalorizar o argumento do colega, né? Mas sim indagá-lo sobre a sua fundamentação teórica, sobre a sua fundamentação conceitual. E em caso de não concordância, né, apresentar uma crítica também fundamentada teoricamente e conceitualmente. Então, não é uma desvalorização, um desmerecer o argumento do outro, e também não criticar por criticar, né? Só porque não concorda, só porque não aceita aquela ideia. Tem que também ser uma crítica embasada. Aí não são aceitos argumentos dogmáticos nem de autoridade. Isso quer dizer o quê? Não são aceitos argumentos apresentados como inquestionáveis, tratados como verdades absolutas. Tampouco são aceitas proposições cuja validade é atestada apenas porque foi enunciada por determinada pessoa, seja um pesquisador da APOLA ou de qualquer outra instituição, só porque, por exemplo, ele é mais conhecido no campo. Nesse sentido, também as proposições e argumentos de Freud e de Lacan também são passíveis de crítica, e podem ser substituídos por proposições e argumentos melhores. Então, é uma postura, né, uma atitude metodológica sempre crítica, sempre que envolve uma reflexão crítica acerca do que fundamenta aquele argumento, aquela proposição, aquela tese, acerca da validade dela teórica e mesmo clínica. E aí, acho que está incluída na crítica, né, assim, de uma crítica, né, uma tentativa também de propor uma alternativa, né, embasada teoricamente. Aí o ponto 3, que tem a ver com a fundação de novas formas de pensar, o que poderíamos nomear como a dimensão do novo, né? Parece também um ponto elementar do PIC. Como ele está regido por essa lógica da pesquisa científica, visa-se sempre o progresso conceitual, ou seja, a construção ou até a reatualização dos conceitos de problemas, né? Ou a construção de novos problemas, ou a reatualização de problemas e a proposição de novas soluções teórico-metodológicas para esses problemas. Sempre tendo como um horizonte, né, habilitar o trabalho do psicanalista, né? Habilitar o trabalho dele clínico. Então, tem sempre essa articulação. Então, no horizonte dessa visada progressista está a elaboração de uma prática que seja cada vez mais eficaz para o tratamento do sofrimento subjetivo. Que no final das contas, né, esse é o objetivo acho que de todo o nosso trabalho, né, teórico e clínico, né, assim, é o tratamento do sofrimento. Aí que tem que ser eficaz, vamos dizer, na teoria. Ela tem que propiciar um espaço, uma clínica que seja possível tratar do sofrimento. Como pressuposto, né, como eu apresentei lá na apresentação do grupo, da proposta do grupo, como pressuposto epistemológico que sustenta o PIC que são as teorias, né, que as teorias advêm de outras teorias, né, e não da experiência, e que as teorias engendram a experiência, né, criam a experiência. A partir do PIC, a gente precisa pensar primeiro em avançar no âmbito conceitual, teórico, para só depois, né, avaliar se esse avanço implica em projetos clínicos, em progressos clínicos, em avanços práticos. Então, a gente sempre vai tentar pensar inicialmente do ponto de vista teórico, por conta desse pressuposto de que a teoria ela é anterior à clínica. Aí, para ilustrar, né, em princípios societários, item C, lá do PIC, a gente vai encontrar a seguinte afirmação. Com a intenção de fundar novas formas de pensar e conceber questões fundamentais de nossas práticas, em oposição racional e específica a outras teorias e práticas vigentes. Então, a fundação de novas formas de pensar e conceber o trabalho do psicanalista desde o PIC se articula, ao mesmo tempo, a uma oposição racional específica
a elaborações teóricas e práticas, seja de outras instituições, seja em relação a outros psicanalistas. Então, tem essa dimensão nesse trabalho de fundar novas formas de pensar e conceber o trabalho do psicanalista, está no horizonte aí dessa lógica da pesquisa, um certo trabalho opositivo, né? Racionalmente opositivo, uma oposição de ideias, né? Não em relação a pessoas, mas em relação a ideias, a teorias. Trata-se de um modo de trabalho próprio ao campo científico, no qual uma nova elaboração conceitual surge ao mesmo tempo, né? Tanto a partir de uma teorização anterior, né? Que a gente vai sempre, mesmo nesse campo da oposição, a gente está sempre em interlocução, né? Vindo a partir de uma teorização já existente, ou de teorizações já existentes no campo. Então, o modo de trabalho vai no sentido de uma certa recuperação dessa teoria já existente, mas, ao mesmo tempo, num certo movimento de oposição a essa teoria já existente. Uma certa oposição porque está visando um avanço, né? Então, vai sempre localizar pontos na teoria anterior, certo? Gaps, coisas que não foram investigadas ou coisas a serem questionadas para poder avançar. Então, como eu disse, isso é muito próprio da lógica da pesquisa científica. Vide, por exemplo, as produções teóricas dos filósofos da ciência, que partem de teorias já existentes em seu campo, no movimento de problematização dessas teorias. Estou pensando no Lactus aqui, por exemplo, nesse texto, ele tem muito esse movimento no texto dele, né, de problematizar as teorias ou dos modelos teóricos que se pensa o progresso da ciência anteriores a ele. Do Kuhn, por exemplo, do Popper. E aí algumas proposições e conceitos das teorias anteriores podem até ser mantidos, né, em certa medida mantidos na nova teorização, na nova teorização. Porém, vão ser de maneiras modificadas, né, às vezes sofrendo uma espécie de metabolização que altera radicalmente os conceitos que apareciam na teoria anterior. Nesse contexto, a partir da teoria que já existe, o trabalho do psicanalista pode ser concebido como um trabalho de pesquisa, através do qual novos problemas precisam ser colocados ou reatualizados, e soluções inéditas propostas, né, no campo teórico e prático. E aí, só para resumir, né, as ideias, então, em resumo, né, fazendo essa leitura do PIC através dessa pergunta, como trabalha um psicanalista, né? Em resumo, acho que a gente poderia pensar que o trabalho do psicanalista é um trabalho de pesquisa, e a metodologia, a atitude metodológica dentro dessa pesquisa, ou desse trabalho de pesquisa, é crítica, né? E visa, né, tem como objetivo fundar novas formas de pensar e conceber os conceitos. E, consequentemente, né, já que a clínica vem a partir dos conceitos, né, consequentemente, pensar e conceber novas práticas, né, em psicanálise. Bem, foi isso que eu pensei para hoje, assim, de apresentar. Aí agora, acho que a gente poderia abrir para conversa, tanto em relação ao que eu falei, mas também em relação ao que vocês leram, o que vocês foram pensando da leitura que vocês fizeram do PIC. Vamos lá? Aí pode levantar a mão. Vamos lá, Edito. Então, meu caro Gabriel, realmente é uma proposta incrivelmente crítica, mas justamente por causa desse criticismo, eu acho que não é algo que dá para a gente metabolizar com uma leitura, duas. Uhum. Eu acho que ao longo do processo, a gente vai entendendo, a gente vai metabolizando, a gente vai reagindo de acordo com a proposta, né? Porque é uma proposta de fôlego crítico extraordinário, né? Uhum. Então, tem uma fundamentação teórica, metodológica incrível, assim, muito imensa, né? Então, acho que aos poucos a gente vai
metabolizando e vai aprendendo a funcionar dessa forma, a operar dessa forma, né? Não estou subestimando a capacidade crítica dos colegas de maneira nenhuma, nem a minha própria, mas a proposta que se coloca para nós é uma proposta bem exigente, né? Então, acho que aos poucos a gente vai realmente absorvendo e agindo de acordo, né? Tem muito marco teórico também para a gente absorver, para a gente assimilar, para a gente Uhum, aprender. Não é só metodologia, não é só método, não é só abordagem. Tem muita teoria uhum, subjacente, né? Que a uhum, gente precisa absorver. Então, acho que vai levar um tempo, pelo menos para alguns, para mim, inclusive, mas eu acho que com o tempo a gente vai absorvendo tudo isso. uhum. Mas para mim também, assim, é, se a gente vai lendo o PIC, né, assim, é tudo muito resumidinho, né, são proposições muito resumidas, né, mas é isso, assim, tem uma teorização, tem um percurso teórico ali envolvido, né, muito complexo, né, e que demanda muita leitura, né, assim, demanda muita leitura, muito debate, muita discussão, que quem construiu, né, os pesquisadores, já foram fazendo nesse período. Então, é quase como se a gente tivesse que recompor esse percurso que eles fizeram para a gente ir se apropriando do pique, né? E também se apropriando, eu acho que disso que você fala, é uma outra lógica de pensar, que eu acho que, pelo menos da experiência que eu tive, né? Por exemplo, eu já participei de outras instituições de psicanálise, e me parece uma lógica muito diferente. Essa ênfase, por exemplo, na dimensão epistemológica, os pressupostos epistemológicos, os modelos epistemológicos, nesse estudo muito sistemático, que não dá para escapar da filosofia da ciência, não é tão comum, me parece, nas outras instituições de psicanálise lacaniana, pelo menos as que eu participei. Então, eu acho que, assim, demanda um tempo, né, para ir apreendendo. Eu também estou nesse percurso de aprender, né? Estou lendo o Lakatos, o Kuhn, e aí tem vários outros que ele utiliza, né? Que eles utilizam. Só para citar aqui, tem o Poiré, que a gente vai estudar no grupo de segunda-feira, Psicanálise e Ciência. Inclusive, o grupo de Psicanálise e Ciência foi proposto por causa disso, assim, para a gente poder ter um trabalho sistemático de ir recuperando esses marcos teóricos, essa dimensão teórica que vem de outros campos, né? Que não é do campo psicanalítico. Aí tem o Popper, o Poiré, tem o Kuhn, o Fehrenbach, o Bachelard, tem outros autores, o Alan Chalmers, a Rebecca Goldstein. Então, assim, e fora outros epistemólogos, né? Que eles vão trazendo no campo. Então, eu acho que essa marca, eu acho, pelo menos é o que eu venho pensando, assim, essa dimensão, essa discussão epistemológica, ela é muito complexa, pelo menos para mim, e é algo que só recentemente, estando na Pola, que eu fui me integrando mais, estudando mais. Mas eu me sinto no mesmo ponto que você está, assim, que você fala, que o que eu consegui estudar ainda foi um pouquinho do que eu acho que tem pela frente, assim, de avançar. E também isso que você falou, assim, eu acho que é com o tempo, não precisa ter pressa, né? A gente vai dando várias voltas e vai se apropriando. Juliana? Eu? Isso. Ai, gente, desculpa, eu não consigo abrir a câmera, tô numa situação aqui meio improvisada. Tá. Gabriel, eu fiquei, como eu acho que hoje é um dia da gente falar um pouco mais dessa questão do funcionamento da Pola, fiquei com vontade de perguntar um pouco. Me parece muito interessante, né, essa posição de derrubar certos dogmatismos, especialmente essa função do mestre, né, e os argumentos sustentados a partir desse lugar. Enfim, acho que me interessa, muito interessante, mas a gente sabe nas instituições o quanto é muito difícil fazer isso, né? E aí fiquei pensando, assim, porque eu não conheço muito, quer dizer, eu estou acompanhando, né, o funcionamento de vocês, vendo como é que foram montados os grupos. É claro que eu percebi que as temáticas, né, já ajudam aí para essa direção, né, discutir psicologia, discutir, enfim, ciência, mas
fiquei pensando se a Paula pensa também do ponto de vista assim, de alguns dispositivos que ajudem isso a acontecer, seja dentro do próprio funcionamento do grupo, né? Então, sei lá, você está propondo essa coisa da circulação da palavra, né? Das pessoas apresentarem textos, mas se tem outros dispositivos que foram pensados, sabe, para ajudar isso a ser sustentado, né? Essa ideia do desmonte de um lugar do mestre, né? Da argumentação a partir desse lugar. Não sei se isso existe e como enfim, se o modo como os próprios espaços de pesquisa que foram propostos agora aqui na de São Paulo, né, tem a ver com isso. Queria que você contasse um pouquinho, assim. Não sei se deu para entender minha pergunta. Sim. O que eu percebo, né, das outras, a nossa está começando agora, né, mas o que eu percebo das outras Apolas é que os espaços destinados a isso são espaços parecidos com o que a gente está propondo, assim, grupos de pesquisa, grupos de investigação, e momentos e espaços onde a pessoa possa apresentar a investigação. Por exemplo, eu sei que na Apola de Buenos Aires, que era que eu fazia parte antes, né? Mas que todo mundo também pode participar, porque depois que se torna aderente, sócio da Pola, quando você fica aderente da Pola Internacional, sócio da Pola Internacional, você pode participar de todas as atividades. Eu sei que eles agora fundaram um espaço onde quem está fazendo pesquisa, quem está no comecinho da pesquisa pode apresentar. E aí uma banca lá, uma galera vai ajudar a pessoa a pensar nos caminhos da pesquisa, como avançar, para depois ir apresentando em outros espaços, nas jornadas, ou tem um espaço também que chama apresentação de investigação, da apresentação das investigações, que a pessoa vai apresentando parcialmente suas pesquisas. E espaços como esse, assim, né, no grupo, né, assim, onde a gente escolhe um tema, constrói uma pergunta, né, e a quem está interessado em estudar essa pergunta vem junto pesquisando. Não acho que é fácil, né, acho que a proposta é romper com essa lógica do mestre-aluno, mas eu não acho que é fácil, que eu acho que depende da instituição, claro, criar dispositivos, espaços para que isso seja questionado, mas também, às vezes, eu acho que também depende muito dos participantes, porque uma coisa que eu vejo, uma coisa que se discute, assim, às vezes tem muita resistência dos participantes em assumirem esse lugar, sair desse lugar do aluno, e se dispor a pegar o texto, apresentar, porque tem uma certa exposição, né, assim, quando você está apresentando uma ideia, um problema, tentando defender uma ideia, tem uma certa exposição que você faz, e que a gente não está muito treinado para fazer, né? Assim, não é uma coisa tão comum. Acho que é mais comum a gente adotar uma postura muito passiva, não só em relação ao texto, mas em relação também à apresentação das pessoas, o que as pessoas falam, especialmente se for uma pessoa conhecida, né? Que tem os trabalhos bacanas, interessantes. Então, acho que é uma lógica difícil de romper, eu acho que se tenta criar dispositivos, mas não é tão simples. E não é tão simples também, porque entrar nessa lógica da pesquisa envolve tempo, trabalho, é mudar uma relação que a gente tem com o texto, com o nosso trabalho, que aí não é só ler o texto para aprender o que Lacan está dizendo, é ler o texto, né, para entender o conceito, o pensamento do Lacan, os problemas que ele coloca, as teses que ele apresenta e o argumento que ele usa, mas também é passar para essa outra posição de poder fazer uma crítica, né? De criticar, também poder criticar o Lacan, e criticar outros autores, o Freud. Então, é uma outra lógica de pensar, que eu acho que a gente vai ter que ir praticando. Não sei como que vai, se na Pola São Paulo, como é que vai funcionar, se vai funcionar, né? A gente está aí tentando, né? Tudo bem, Juliana? Então tá. Então, Lilian? Eu senti vontade de comentar que me remeteu essa ideia que você foi apresentando e a proposta, né? Ao próprio tripé de formação que você fala na universidade, né? De ensino, pesquisa e extensão. Uhum.
e fazendo essa correlação do ensino com essa coisa da relação mestre-aluno e a pesquisa em direção a uma atividade, uma função. E de forma semelhante a isso que a Juliana colocou em relação ao dispositivo, mas pensando assim, me agrada particularmente a ideia da pesquisa, porque me dá a impressão de que tira o foco exatamente da relação de ensino em relação com alguém e coloca um foco nisso, numa atividade, numa função que é de pesquisar, ir atrás, investigar, uma forma de aprender, mas que também aponta para um futuro, para o que ainda não foi dito, né? O que ainda não existe, e que vai indo para frente. Eu gosto dessa ideia. Sim. Então tem essa ideia de progresso, né? Não é só saber o que o Lacan falou, por exemplo, né? O que o Lacan já elaborou. É parte da pesquisa isso? Porque a gente vai partir de teorias para avançar, né? Então a gente tem que ler o Lacan e ter uma apreensão rigorosa do Lacan. Mas não é para... Mas tem esse horizonte de progresso. Isso também me agrada muito, porque abre espaço para novidade, né? Para coisas novas surgirem, né? Coisas que ainda não foram pensadas, não foram debatidas. Isso me agrada muito também. Por isso essa ideia de pesquisa me agrada muito. Eu também penso também, assim, me parece muito com a lógica da pesquisa, às vezes, na universidade, da formação na universidade, porque como é baseado a formação na universidade também é baseada numa lógica científica, né? Do ensino, da pesquisa. É que eu acho que dentro da Pola eles tentam não se basear muito nessa ideia do ensino. Alguém veio aqui para ensinar. É mais uma certa ideia. Alguém veio aqui para comunicar os resultados parciais ou finais de uma pesquisa que está em desenvolvimento, né, que ele está desenvolvendo. E pode ser questionada, criticada. Não necessariamente para ensinar, né, alguém. Pelo menos a tentativa é um pouco mais, acho que dá ênfase nessa lógica da pesquisa. Alguém perguntou se não se propõe o dispositivo do cartel. Não. Nunca vi alguém, essa proposição do cartel dentro da Pola. Você sabe dizer por quê, Gabriel? Fui eu de novo. Nossa, não sei, Juliana. Eu sei que eles têm uma crítica, né? Já se fez uma crítica à ideia de escola. Tal como Lacan propõe nos textos, aqueles textos mais institucionais, né? Então, pode ser que esteja relacionado a isso, né? Porque o cartel é um dispositivo da escola, né? Mas não vou saber te dizer. Eu lembrei do cartel por motivos óbvios, né? Porque, enfim, o cartel. Mas é porque o cartel tem muito essa pegada também da pesquisa, né? Foi isso que eu de um pouco derrubar esse lugar do mestre. Foi por isso que E aí eu nunca vi nenhuma referência mesmo, nem nada que eu vejo da Pola sobre o cartel. Eu acho que o cartel tem essa referência, mas não. Sim. Só para falar dessa coisa do cartel. Fala. Não, é que o próprio Lacan ele cancela, né, esse dispositivo. Não sabia disso. Que a escola sempre esquece de contar, né? Mas ele, se eu não me engano, não sei se é Caracas, alguém se saber aí, me corrija, mas ele mesmo diz, quando ele fecha a escola, inclusive ele fecha a própria escola. Ele cancela a escola também. Né? Cancela a escola e cancela o cartel, diz, não deu certo esse dispositivo e tal. Então, acho que o Alfredo vai meio que por aí, assim, né? Beleza, ele tentou fazer um negócio e aí quem participou de cartel, desses mais formais, assim, sei lá, eu não sei se eles conseguem se livrar do dispositivo de mestre, porque aí vira tão ritualístico, assim, né? Sei lá, se faltar não sei quem, não pode fazer. Aí, se você vai, não pode isso, não pode aquilo. Vira quase que um processo ritualístico, assim, bem bizarro, assim, também. Então, eu chutaria que é mais por essa coisa que você falou da Pola pensar em modos novos, assim, né, de pegar conceitos mais fundamentais, assim, do Lacan e desenvolver, né, não ficar só em uma estrutura criado e tal.
O passe foi cancelado, mas o cartel também. Agora eu teria que... Vou dar uma procurada nisso, mas para depois trazer. Tá. Vou anotar aqui. A questão do cartel mais um, o mais um não seria espécie de mestre? A ideia não é, né? Mas claro que se produz isso, mas até aí pode se produzir isso em muitos... Mas um é exatamente furar um pouco, eu acho, essa lógica, né? Porque acho que vai depender muito, acho, dos participantes, né? Mas ele se torna um mestre muitas vezes, ou pode ser. Se torna. Sim, eu acho. Bem, mas é isso, assim, na Pola, acho que não tem, nunca vi essa discussão, e também não tem essa proposta. A proposta, acho que é mais em torno de grupos de pesquisa. Quem é o próximo? Acho que só para comentar, assim, né, que o que o Pedro trouxe, que é falado nesse texto, né, sobre o quão as escolas ficaram baseadas em algo mais imaginário, né, na construção do ensino, né, que ele estava discordando do que ele mesmo foi se propondo a fazer. Eu acho que a ideia, talvez, né, seja justamente poder... porque o mais um, dependendo da escola, fica na posição de maestria, né? Então, ele integra o grupo. Então, eu já passei por cartel de algumas escolas e cada uma tem as suas próprias regras do cartel que não necessariamente falam, sei lá, funcionam exatamente da forma como o Lacan traz no texto, né, da bricolagem. Então, penso que seja mais nesse sentido, né? O mais um acaba caindo nessa função de maestria. Aí, se a gente pensa nessa questão de sujeito, eu fico pensando que talvez um dos primeiros pontos que a gente precise parar e estudar seja pensar como é para a Pola, né? Quem é o sujeito para a Pola e como o psicanalista trabalha frente a esse sujeito, porque cada escola vai ter seu modo de funcionamento e vai olhar essa pessoa de acordo, né, sei lá, com algumas questões. Se você está numa escola que visa o passe, você precisa se tornar membro, você vai aprovar as pessoas que vão passar por esse passe, né, o cartel é fruto desse trabalho, então, a pessoa tem que ir se trabalhando nessa posição de mestre, agora tem que se colocar numa posição de não saber, tem que ir se adequando às normas da escola como um todo, né? Mas aí eu acho que aqui a gente vai para um oposto disso, né? Então, sem regras, e aí vamos como, e isso cada grupo precisa construir. É que eu acho que a gente não tem regras, né? Acho que assim, são regras diferentes, né? São regras amplas demais, né? Então, tem a metodologia, eu entendo o PIC como um conjunto de referências e que nos ajuda a pensar e seguir, enfim, né? Mas fica essa questão como algo importante, né? O tema do grupo é como trabalha um psicanalista, né? Eu fico pensando que, a partir disso, a gente precisa pensar em como que a gente vê esse sujeito que está na nossa frente, né? O que a Paula pensa sobre o trabalho do psicanalista, porque vai diferenciar de outras escolas. Né? Então, acho que isso é uma pergunta, assim, que me instiga a estar aqui. Entender exatamente o que a Paula pensa sobre isso, até para poder questionar também. Sim. A gente vai debatendo isso. Então, só mais o Isidro e a gente encerra. Fala, Isidro. Rapidinho aqui, Gabriel. Eu acho que o dado de Lacan ter cancelado o cartel, como os colegas disseram, se de fato ocorreu, é um dado interessante, mas não pelo lugar de autoridade de Lacan de dizer o que vale ou o que não vale, mas pelas
subjacentes razões dele ter cancelado, se isso ocorreu. É. E, consequentemente, também no caso da própria Pola, se ela não se utiliza desse mecanismo, quais as razões disso? Então, esse problema sobre o uso do cartel é interessante nesse sentido, de sabermos o porquê, para a gente entender o funcionamento desse tipo de modo de lidar com esse problema do mestre, do lugar do mestre, né? Porque é realmente muito complexo, como a colega colocou aí, fez a borda, né? É muito complexo, né? Difícil de manejar. Mas era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Eu acho que é um tema que a gente pode ir debatendo, né? Quem for, vamos dizer, angariando mais informações, pode ir trazendo. Flávio, vamos, rapidinho a gente encerra. Oi, pessoal, boa tarde. Uma coisa, não quero falar muito, não, na verdade, só um ponto, assim, é o cartel que ele cancelou, ou ele, na verdade, colocou uma crítica e uma dificuldade ao cartel do dispositivo do passe? Porque, pelo que eu entendi... Oi? Eu não sei. Foi o Pedro que levantou assim, essa questão. É só para Eu me comprometo a trazer no próximo aí a referência. É só para ser bem sucinto, assim, o cartel é uma proposta de trabalho em coletivo que coloca em questão o grupo e a relação com o líder, né? Esse é o ponto. A noção de mais um não vem como líder do grupo, mas vem exatamente como ponto que faz furo no grupo, que quebra as relações de parceria, as duplas, né? Esse coleguismo que se coloca. Portanto, ele vem como função de menos, de negativação das relações e, portanto, de furo e tal. Agora, desculpa, eu estou um pouco apressado aqui, então por isso que eu estou falando rapidinho. Agora, eu entendo que ele fez uma crítica à questão do dispositivo do passe, ou seja, o passe não está fazendo o seu trabalho, que a gente imaginava disso. Portanto, o cartel enquanto dispositivo do passe, porque era um cartel também, aí sim, esse. Então, eu coloco como questão para a gente pensar, tá bom? Porque eu acho que as escolas lacanianas, né, dos outros grupos, têm discutido muito sobre o que é o cartel e batem muito nesse lugar do mestre, olha, não vamos cair nisso, o pessoal mileriano acaba caindo um pouco mais nisso, né, enfim, isso seria bom a gente entender também, tá bom? Mas bem legal, assim, acho que é uma discussão bem pertinente. Sim. Beleza. Mas aí a gente vai discutindo, assim, quem tiver mais interesse, assim, quem tiver mais interesse por essa dimensão do passe, do cartel, que eu acho que é isso, não é necessariamente a questão do cartel, né? Mas é a lógica que ele visa propor, que é de um questionamento desse lugar do mestre, que eu acho que também tem um certo horizonte de pesquisa, né? Pelo menos a proposta inicial, talvez tenha um certo horizonte de pesquisa. Mas quem tiver interesse por essa discussão, né? Pode ir recuperando e trazendo, a gente pode, porventura, agendar um dia para conversar sobre isso, né? Aí se a gente julgar que é relevante aqui para a gente pensar o trabalho do psicanalista, a gente combina um dia para a gente tratar disso, tá bom? Então, aí a gente segue semana que vem. Até lá, pessoal.